Você é autêntica? Você já alguma vez já fez um elogio a alguém e falou, nossa, essa pessoa é super autêntica? O que ela tem que a faz ser autêntica? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje é o dia de você aprender a ser diferente. Na realidade, a ser quem você é. Vamos lá? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir o quê? Pra você se inscrever no canal. Inscreva-se, porque aqui eu trago muito conteúdo pra deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. E eu também tô doida pra alcançar os 100 mil e ganhar aquela plaquinha. Sim, tô dentro desse grupo de pessoas que sonham em ter um quadrinho, porque eu sei que se eu ganhei é porque eu cheguei nos 100 mil. E se tem 100 mil é porque cada vez eu converso com mais pessoas que eu amo. Aliás, gente, eu sou tão apaixonada pelo YouTube. Eu sou Team YouTube. E se você gostar do vídeo, aperta no dedão, não esquece. Se você já gosta de mim mesmo, clica agora, pra depois você não esquecer, tem um band-aid aqui saindo do meu dedão. Agora, se você já é inscrito e tá sempre por aqui, que bom te ver de novo. Bom, deixa eu contar uma historinha pra começar. Eu moro em Goiânia, nasci aqui, porém, eu vivi 11 anos em São Paulo. E viver em outra cultura, porque, gente, são culturas completamente diferentes, São Paulo e Goiânia, é muito bom, porque você sai de dentro de uma caixinha. Quando a gente fala que a gente tem que pensar fora da caixa, é exatamente pensar diferente do que a gente está pensando, para que a gente não fique sempre vivendo no mesmo mundinho, na mesma bolha, porque não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, baseado nas suas crenças, né, nos seus valores, enfim. E é naquilo que ela vivenciou, na programação mental dela. Se uma pessoa nasceu e viveu a vida inteira num lugar só, às vezes numa cidade muito pequena, ela com certeza não conhece metade do que é pensar diferente. Então, por isso que a gente fala, esforce em pensar diferente. Mas, enfim, o fato de eu ter morado em São Paulo durante 11 anos e ter sido numa fase crucial da minha vida, porque eu mudei pra lá com 17 e voltei só com 28. Então eu passei parte da minha adolescência, sei lá se eu era adolescente, enfim, aquela fase de adolescência pra fase adulta, fora de casa, né? Longe dos meus pais. O que me ajudou muito a abrir a mente. É óbvio que eu sempre fui muito ligada aos meus pais. Eu morava fora, mas a gente tinha contato direto. A gente só tinha essa distância, mas meus pais iam muito para São Paulo, eu vinha para Goiânia todas as férias, enfim, a gente obviamente mantinha muito contato. Eu continuei sendo educada e criada pelos meus pais. Mas o fato de eu ter saído de Goiânia me abriu muito a cabeça e eu só reparei isso quando eu voltei. Então, quando eu voltei, eu continuei vendo uma cultura completamente diferente e algumas pessoas que nunca tinham saído daqui continuavam pensando de forma muito diferente. É óbvio que nessa transição que começou a existir internet, de fato, sim, sou da fase que não existia internet, esse abrir a cabeça foi muito mais fácil, você não precisava necessariamente sair de Goiânia. É óbvio que você viver em outro lugar faz você abrir a cabeça de forma muito mais ampla, porque você de fato vivencia aquilo na prática e não só na teoria. Porém, a internet ajudou bastante a pessoas que nunca saíram, né, da mesma cidade, poder viver o que os outros mundos vivem, né, inclusive outros países. Eu falei mundos porque a gente vive em mundinhos, né? Estados Unidos é uma cultura, China, Japão, enfim, cada canto que você for, é um mundo diferente, né? Apesar de estarmos no mesmo planeta, são mundos bem diferentes. Então a internet nos propiciou aprender sobre algumas culturas, mesmo estando longe. O que difere muito de você vivenciar a cultura de fato, né? Mas enfim, tendo essa experiência pela internet, já te tira de dentro de uma caixinha, comparado se você nunca tivesse tido contato com ela. E o que eu quero falar sobre isso? Aonde entra a autenticidade? Então vamos lá. Cada pessoa é diferente da outra. Não existe um ser humano sequer que seja igual. Ele pode ser parecido, ele pode ter valores parecidos, mas nunca é igual. E é isso que te torna autêntica. Só que quando você não vive o seu você deixa essa autenticidade morrer, porque você copia os outros. E às vezes de forma inconsciente, na grande maioria das vezes é de forma inconsciente, porque você quer ser aquilo que você assiste outra pessoa. E o que a gente precisa fazer é melhorar, né, evoluir o que a gente veio, da forma com que a gente veio. Por isso que ser autêntico é tão gostoso, é tão valoroso e vale muito mais do que você tentar ser alguém que você às vezes admira, mas você não é, né? Você pode se espelhar, você pode tentar fazer algo parecido. Isso te torna autêntica fazendo aquilo que o outro faz da sua maneira, de forma autêntica. Então, quando eu voltei para Goiânia, eu vou dar
um exemplo do que me fez continuar fazendo o que eu aprendi em São Paulo, diferente do que é feito aqui em Goiânia. Eu sei que o meio nos molda, não adianta. O ser humano, ele pode ser autêntico, mas se ele vive naquele meio, ele é moldado por aquele meio. E cada um vive numa tribo, e essa tribo também vai moldar esse ser humano. É por isso que a gente vive aquelas letras todas do LGBTQPN+. Eu nem sei o nome de todas, mas por que existe isso? Não é só para colocar as pessoas numa caixinha, é para elas acharem a sua tribo. Quando eu vivo na minha tribo com pessoas que pensam como eu, com pessoas que fazem o que eu gosto de fazer, é uma vida mais tranquila. Eu consigo estar leve na grande maioria do tempo, porque se eu tivesse que viver com pessoas diferentes o tempo todo, argumentando o tempo todo as minhas ideias, cansa. Ninguém veio na vida para mudar os outros. Então, por que a gente procura a nossa tribo? Para viver leve. E aí o que a gente não pode fazer é se fechar para as outras tribos. A gente tem que viver em várias. Não dá para viver em todas, né? Porque é impossível. Nós teríamos que ser milhões de pessoas. Mas é importante que a gente vivencie tribos diferentes. Que a gente permita que o diferente entre na nossa vida. Porque senão a gente entra numa caixinha e ali a gente vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais micro. E o que a gente tem que fazer é, gente, acabou a energia. Vou continuar, mesmo no escurinho, tá? Porque aqui, como eu sempre falo em alguns vídeos, eu moro na roça. Aqui vira e mexe, acaba a energia. Então vamos continuar. Vou até chegar mais pertinho para eu ficar mais clarinha. Então o que isso significa? Significa que se a gente fica vivendo o nosso mundinho o tempo inteiro, a gente deixa de crescer, deixa de ser o que a gente realmente é. Porque assim, aonde a gente pode chegar não tem limite. A nossa mente não tem limite. É óbvio que a gente tem um limite até físico. Chega uma hora que você fala, cara, tô aprendendo tanto que se eu não parar de aprender hoje, né? No caso, hoje eu parei pra estudar. Se eu não parar, eu vou pifar. Mas a gente só veio na vida pra evoluir e não existe o fim da evolução. Você vai morrer evoluindo. Morrer aprendendo coisas novas. Aprendendo coisas novas. Falo tão rápido que tem hora que eu vejo que eu engulo as palavras. Então o que a gente faz? A gente abre a nossa mente e deixa o conhecimento entrar. Então quais são as... E aí vamos continuar. Calma, né? O TDAH tá aí apontando a minha ânsia de querer falar mais sobre esse assunto. Porque quando eu gosto muito do assunto, que na grande maioria das vezes são assuntos que eu falo aqui, né? Eu vou me empolgando. Então vou terminar a historinha para depois eu começar a dar algumas dicas. Porque eu sei que dicas permeiam o nosso caminho. Então vamos lá. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, o trânsito de Goiânia, ele é único. Ele é o trânsito de Goiânia. Não existe comparação. Ele é louco, ele às vezes é muito mal educado, segue um padrão. É o padrão goiano de dirigir. Muita gente que vem pra cá fala, Jesus amado, que trânsito é isso? Eu não consigo lidar com essa maneira que vocês dirigem. E não é que a gente tem trânsito intenso, não. A gente, obviamente, já é uma cidade grande, né? Tem mais de 1 milhão de habitantes, mas o nosso trânsito, ele é único. E ele ainda não é uma loucura, né? Nem se compara com o trânsito de São Paulo. A gente tem trânsito aqui das 6 às 6h30. E depois a gente tem um trânsito intenso até umas 7, 7h30. Agora, falar que a gente tem um trânsito louco, cheio de carro, não temos ainda. Bom, aí o que acontece? Aqui o trânsito é maluco, ninguém dá seta, ninguém respeita ninguém e tá todo mundo querendo se sair melhor. É o tal do quero levar vantagem. E como você vive num lugar onde todo mundo quer tirar vantagem, você se sente também necessidade de entrar nessa luta. Porque se você não lutar no trânsito, você o tempo inteiro é passado pra trás, ninguém te deixa passar. Então todo mundo meio que entra no carro e coloca o piloto goiano na pele. Isso tem mudado, porque como algumas pessoas saíram e voltaram, e algumas pessoas pensam diferente também, tem mudado, mas é uma coisa muito lenta. Então assim, se alguém dá seta, o que a pessoa do lado faz? Ela quer passar na minha frente, vou acelerar. Coisa que eu aprendi em São Paulo, se a pessoa tá dando seta, é porque ela tá precisando passar. O que as pessoas fazem? Na grande maioria, tá gente? Não vamos generalizar. Não podemos falar que todo mundo é 100% bacana em nenhum dos lugares, tá? Mas quando eu aprendi a dirigir era assim, se a pessoa deu seta, é porque ela tá precisando passar. Óbvio que nem todo mundo deixa, não é 100% do tempo, mas na grande maioria das pessoas falam, pô, ela quer passar, eu deixo. Aqui em Goiânia não, a pessoa quer passar porque ela quer ficar na via que corre mais, depois ela volta pra via que tá correndo mais. Então, esse processo, ele é diferente. As pessoas não dão seta, elas acham que todo mundo tem que adivinhar que ela vai virar, ou ela não tem que dar satisfação pra ninguém, não sei o que pensa na cabeça dessas pessoas. Então, quando eu cheguei, voltou a luz, caiu a luz. Desse jeito, gente, isso aqui é viver em Goiânia. Então, quando eu vim, eu falei, Fernanda, não se deixe corromper. Mas não dá. Você acaba tendo que fazer da sua maneira, mais ou menos, para poder
se encaixar. Só que em diversos momentos eu falei, não deixa de fazer aquilo que tá dentro de você. Nunca nego passagem. Nunca. A não ser que eu veja que a pessoa tá costurando só pra ver se leva vantagem. A pessoa deu certa, eu desacelero. Então a pessoa entra. Se tem alguém ali há 3 horas tentando entrar porque ninguém deixa, eu paro pra pessoa entrar. Sempre levo uma buzinada atrás, tá? Sempre. E não é que eu paro pra pessoa passar, não. Eu tô indo, eu tô vendo que a pessoa quer, eu desacelero, tá tudo certo, a pessoa entra e vida que segue. Eu agradeço todo mundo que me dá passagem, porque eu acho que elas merecem o muito obrigado, porque não é fácil você dar passagem aqui. Repito, tá mudando. Tá? Desde que eu voltei, que tem o quê? Mais de 10 anos. Tem mudado, né? Mas é um processo mais lento. Então, o que acontece? A todo momento eu fico ali falando quais são os meus valores na hora de dirigir. Eu corro muito. Eu também sou aquela que às vezes mudo de pista porque uma não tá andando, mas eu não perco o respeito. Eu dou passagem. Eu agradeço. Eu peço desculpa quando eu erro, porque eu acho que eu erro. Eu acho que eu dirijo bem. Mas é óbvio que às vezes eu posso entrar e não ver alguém. Eu tomo muito cuidado com moto. Morro de medo de atropelar motoqueiro, porque primeiro que a vida deles tá ali, né? A fio. E outro que eles passam rápido mesmo. A gente quando pede comida não quer que chegue rápido. Você acha que chega rápido quando? Como? Quando o cara corre. Então eu tento muito me cuidar pra não mudar os meus valores no trânsito. Mas é óbvio que muita coisa eu deixei de fazer e comecei a fazer igual porque, né? Você tá ali sempre vivendo da mesma forma. Então, o que a gente pode aprender? Como é que é ser autêntico? Eu vou dar algumas dicas, mas não é dica, gente. Eu não sou ninguém para dizer como que você tem que fazer. Mas eu listei aqui o que eu acho que ajuda a gente a continuar a ser autêntico. Então, vamos lá. Então, número 1 para você ser autêntico. Ter valores bem consistentes e se ater a eles. Eu não tô falando que você não pode mudar. A gente muda até alguns valores. Às vezes a gente aprende de um jeito, a gente percebe que a gente aprendeu errado, porque os nossos pais não são donos da verdade, né? Assim como eu não sou dono da verdade para meus filhos. Eles podem mudar a mentalidade deles quando eles crescerem sobre alguns aspectos. Então é ter valores muito bem definidos o tempo todo e principalmente se ater a eles. Não mude pelos outros se você tiver que ir contra os seus valores. Não agrade os outros para ir contra os seus valores. Eu já fiz isso. Sabe naquele momento que você está conversando com alguém fala uma coisa muito esdrúxula, você fala, vou concordar, que eu quero que essa pessoa goste de mim, sei lá, e você concorda. Tal. Você não muda de opinião, mas você concorda. Hoje eu não concordo mais. Só que eu também aprendi a não sair discutindo com Deus e o mundo. Quando eu vejo que a pessoa não pensa como eu e também não vale a pena eu discutir sobre esse assunto, eu fico quieta. A pessoa percebe que eu não concordo, mas eu não vou sair em discussão, eu também não vou concordar. Porque quando você começa a concordar demais com os outros, para agradar, você começa a mudar aquilo que você acredita. Então você não pode nunca. Opa, vamos para trás. Daqui a pouquinho vem pra frente de novo, que vai cair de novo. Então nunca perca os seus valores ou então mude por conta de alguma pessoa. Isso é ser autêntico. Número 2, como ser autêntico? Indo atrás de conhecimento. Ser autêntico não é nunca mudar de opinião. Muito pelo contrário. Ser autêntico é você ter a nobreza de mudar de opinião quando você percebe que a sua, às vezes, não tá legal. Ou não tem fundamento. Ou você realmente percebeu que aquilo que você acreditava não existe. Porque você nunca vivenciou o outro lado. Então, busque conhecimento. Você nunca vai perder por buscar conhecimento. É óbvio que você vai buscar conhecimento, alguns você vai concordar e outros, alguns não. Mas buscar conhecimento é fundamental. Número 3, mude de opinião. Isso é ser autêntico. Vou repetir, ser autêntico não é ficar martelando sempre no mesmo ponto. Isso é ser cabeça dura. Ser autêntico é ter a nobreza de mudar de opinião quando você percebe que você está errado. Ou quando você percebe que a visão do outro não é igual à sua porque ele tem outros valores, outros conhecimentos, outra programação mental. Relembrando, porque eu já falei muito sobre programação mental aqui no canal, mas só para relembrar quem nunca me escutou falando isso. Programação mental é aquilo que vem dentro da sua mente desde que você estava na barriga da sua mãe. Cada um tem uma programação mental. Eu analiso alguns fatos diferentes de você porque você vivenciou esses fatos ou não de forma diferente. Então as pessoas não pensam diferente porque a programação mental é diferente. Se você aprendeu alguma coisa no meio do caminho e chegou um dado momento da sua vida que você percebeu que não tá certo, muda de opinião. Não é porque você vivenciou que você tá certo. Então dê a permissão para você mesma de mudar de opinião. Número 4, aprenda a falar não. Falar não é de uma autenticidade sem fim. Você tem o direito, o poder
de falar não. Você precisa falar não quando esse sim que você iria falar é um não para você. Se você tiver que falar sim e for contra os seus princípios, contra os seus valores, contra o que você precisa, contra o seu tempo, é preciso que você fale não. Porque se você for contra os seus valores, princípios, se você estiver te prejudicando, não fale sim. A não ser que esses sims tenham um significado tremendo e que ele vai convencer que o seu não era tão poderoso quanto esse sim. Caso contrário, fale não. E número 5, tenha orgulho de ser você mesma. Sim, a gente tem que ter orgulho das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas melhoras, do que a gente alcançou na vida, o que a gente errou, o que a gente acertou. Não tenha vergonha de ser você mesma. Se você tem vergonha de alguma coisa que é sua, é nata, você vai deixar de ser autêntica. Então, muito cuidado na hora de se autoanalisar. Autoanalise-se como você analisa uma amiga sua que você gosta muito. Eu tenho certeza que você aceita de bom coração todos os defeitos dela e ama as qualidades dela. Analise-se dessa forma. Isso eu falo, gente, não é só para vocês não, também é para mim. Esse é um processo do ser humano. Você precisa fazer, eu preciso fazer, mas eu sempre fui uma pessoa com mais tendência à autenticidade, pelas minhas características, pela forma mais impulsiva de ser, enfim, várias características me tornaram uma pessoa com mais facilidade de ser autêntica. É óbvio que eu também preciso ficar sempre vigilante para não deixar me levar. Quando você se deixa se levar com muita facilidade, é porque falta aí autenticidade mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei muito no que eu pensava, sempre fui meio cabeça dura. Com o tempo, com a maturidade, eu fui aprendendo que mudar de opinião era necessário. Então eu fiz, o contrário. Ao invés de eu não ter autenticidade, eu achava que ter autenticidade era não mudar de opinião. E eu fui aprendendo com o tempo. Então faça esse exercício. Eu tenho certeza que quando você se achar realmente uma pessoa autêntica, vai ser muito mais fácil você viver. Que daí você vai viver conforme o que você acredita, da forma que você quer, não vai se esconder, não vai se comparar demais, não vai querer ser outra pessoa. Ser autêntico é a melhor coisa que existe. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo. Deixa aqui nos comentários se você quer falar alguma coisa a respeito, que eu amo ler o comentário de vocês. Então, fui! Um beijo!